Eu não lembro de ter visto na prova do Enem de matemática uma questão mais traiçoeira do que estas duas questões aqui. Eu não lembro de ter visto no Enem uma questão que induzisse tanto os candidatos ao erro quanto estas duas questões. Se alguém lembra, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu não vou resolver essas questões porque é fácil você encontrar a resolução delas. Eu vou simplesmente comentar, tá? Aqui nós temos uma questão que caiu na prova do Enem de 2010. E aqui nós temos uma questão que caiu na prova mais recente, que foi na prova de 2025, que é uma questão sobre logaritmo. A questão de logaritmo, por exemplo, falava de uma máquina que funcionava com uma pressão interna de 10 atm e ela funcionava no intervalo de tempo de 10 horas. Para esse K maior do que zero, a questão pedia o valor máximo que K poderia assumir com essa pressão interna de 10 atm. E aí qual foi o vacilo dos candidatos? Confundir este 10, que aqui no caso é um intervalo de tempo, com um instante. Tá certo? Aí trocaram o T por 10, enquanto na verdade o que teria que fazer aqui? Teria que perceber, claro, né, que aqui no logaritmando nós temos uma função quadrática de concavidade voltada para baixo. Como a base do logaritmo aqui é 10, o logaritmo cresce conforme o logaritmando cresce. Então, quando o logaritmando for máximo, o logaritmo também vai ser máximo e, portanto, o K máximo. Aí a ideia aqui era calcular o T do vértice. Como já está fatorado aqui, é só você perceber que as raízes são menos 1 e 19. T do vértice é a média aritmética, essas duas raízes, que no caso é 9. Era só trocar o T por 9 e fazer as manipulações algébricas. Só isso. E muita gente errou essa questão porque confundiu o intervalo de tempo com o instante. Agora, esta outra aqui, meus amigos, essa questãozinha aqui também derrubou muitos candidatos. O que teve de candidato que saiu comemorando lá na hora da prova, achando que tinha acertado essa questão, e quando foram ver o gabarito, oxente, errei! Olha só, pessoal, qual era a ideia dessa questão aqui? Era o seguinte, ela explicava lá como era que os egípcios transportavam esses gigantescos blocos de madeira. Uma das formas que eles faziam isso era colocando esses blocos em cima de rolos, esses blocos de pedra, quero dizer, né? Eles pegavam esses blocos de pedra, colocavam em cima de rolos de madeira, e aí eles iam rolando, empurrando o bloco de pedra, e o bloco ia, o rolo rolava e o bloco ia andando horizontalmente. Qual era a ideia aqui? Sabendo que o raio de um rolo desse daqui é R, qual é a distância horizontal que o bloco de pedra anda para o rolo dar uma volta completa? Aí foi que as pessoas, muita gente pensou, clássica essa questão, né? Só lembrar lá da bicicleta. Se a roda da bicicleta der um giro completo sem deslizar, a distância horizontal da roda, ou a distância que a bicicleta vai andar, é o comprimento da circunferência. É 2 vezes π vezes o raio. Aí marcou, 2πr, mas a resposta não era essa. Por quê? Porque o bloco, a distância que o bloco vai andar, é o dobro da distância horizontal que a roda anda para uma volta. Por que isso, gente? Olha só. A gente consegue mostrar, pela lei da conservação da energia, que este pontinho aqui, por exemplo, quando ele tocar o solo, o ponto que toca o solo, a velocidade é 0. Só que a velocidade do pontinho lá em cima, a velocidade horizontal dele, velocidade tangencial para cá, é o dobro da velocidade horizontal da roda. A gente consegue mostrar isso. Outra maneira de você ver isso é aqui, ó. Olha só. Faz de conta que minha mão é o bloco de pedra e o pincel é o rolo. Então, ó, se eu rolar aqui sem deslizar, ó, observe que minha mão vai passar do pincel, ó, passa. Olha só, vai passar do pincel. Ou seja, a distância horizontal da minha mão é o dobro da distância horizontal do pincel. Como é o dobro, né? O dobro do comprimento da circunferência é 4πr. E aí, a resposta aqui nesta questão é a letra E. Então, como eu disse para vocês, estas duas questões aqui foram as questões mais capciosas que eu já vi, que já caíram na prova do Enem. Não lembro de outras. Se alguém lembrar, por favor, deixe aqui nos comentários.